Receba o Espírito Santo. Aqui está uma grande necessidade a todos que são filhos de Deus. Todos nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não somente para sermos convencidos da justiça, do pecado e do juízo, para converter nossos caminhos maus para os caminhos do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos revestir de poder e de autoridade. Precisamos ser batizados no nosso espírito pelo Espírito Santo de Deus. Esse batismo nos trará a fé e confiança necessárias para aqueles que são crentes em Cristo, para podermos viver neste mundo tão turbulento e testemunharmos da presença do Senhor Jesus, pregando a palavra, curando os enfermos, libertando os cativos e fazendo a bendita obra de Deus. Se não recebermos o Espírito Santo e o seu batismo, nós vamos ser crentes fracos, cristãos somente de nome e de religião. Se não formos revestidos do poder do Espírito Santo, vamos desanimar no meio da caminhada, vamos duvidar da graça de Deus, vamos sucumbir diante das tentações e não agradaremos o Senhor, o nosso Deus. Hoje, em nossa devocional, vamos ver o Espírito Santo sendo derramado na vida de pessoas importantes e também de pessoas simples. Para quê? Para que a igreja pudesse crescer. Amém? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje o tema será Receba o Espírito Santo. O texto bíblico vamos ler em Atos, capítulo 10, os versículos 44 ao 48. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: "Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós." Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra a expansão da Igreja de Cristo. Ela não se restringia apenas aos judeus que se convertiam. Deus queria e quer salvar a todas as pessoas, de todas as nações, raças, povos e línguas. E Deus demonstrou isso aqui no capítulo 10 deste livro. Havia algumas pessoas que não eram judias, que não praticavam a fé judaica no Senhor nosso Deus. Mas essas pessoas oravam, ajudavam os pobres, eram todos da família de um soldado romano chamado Cornélio. Deus então enviou um anjo que apareceu para este homem e mandou que ele fosse encontrar o apóstolo Pedro para que pudesse lhe entregar a mensagem do evangelho. Ele, Cornélio, enviou soldados à procura de Pedro com o endereço que o anjo de Deus o havia revelado. Enquanto isso, no início do capítulo, o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão do Senhor que, em resumo, queria dizer para Pedro abrir sua mente e entender que o evangelho não seria apenas para os judeus, mas sim para todas as pessoas que crescem em Jesus como Senhor e Salvador. Muito bem, os soldados encontraram Pedro e explicaram para ele sobre a visão que Cornélio teve. E Pedro foi com eles até a casa de Cornélio. Lá estavam diversas pessoas, parentes, amigos e criados deste homem que expressava sua fé em Deus. Quando Pedro começou a pregar a palavra do evangelho da salvação para eles, dizendo que Deus enviou Jesus para morrer e ressuscitar em prol da salvação de todo aquele que nele crê, de repente,
nos diz a palavra que o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam naquela casa. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e exaltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi então que Pedro viu que realmente o Senhor não faz acepção de pessoas, e visto que todos tinham recebido o Espírito Santo, assim como eles haviam recebido, Pedro batizou-os nas águas, como sinal da aliança com Deus e do arrependimento deles. Aleluia, que bênção, né, irmãos? Que culto maravilhoso, que célula poderosa foi aquela lá. Isso nos mostra, irmãos, que devemos buscar essa bênção que é o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para podermos exaltar a Deus, para podermos ser cheios da sua presença, pregar a palavra, receber dons espirituais, dons de cura, dom de fé, dom de milagres, dom de revelação, receber também a alegria da salvação e continuarmos a caminhada, vencendo as lutas e de olhos fixos na vida eterna. Você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi batizado no seu espírito pelo Espírito de Deus? Se ainda não, busque com mais intensidade, peça ao Senhor para te mostrar e te revelar essa necessidade. Isso não deve ser levado como opinião, isso deve ser entendido como necessidade de todos os cristãos. Amém? Que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre sua vida, que você possa exaltar ao Senhor, receber dons espirituais e servir a Deus e aos seus irmãos. Que você possa ser uma bênção para a Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, peça ao seu pastor, peça ao seu discipulador, ao seu líder, uma pessoa mais madura na fé cristã, diga para ela: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero buscar esse batismo. E Deus vai te ajudar e vai te dar entendimento. Amém? Vamos orar? Logo depois nós vamos colocar as nossas intercessões diante da presença de Deus, orando uns pelos outros. Senhor nosso Deus, que palavra abençoada, Pai, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Abrimos o nosso coração e eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã, para que todos sejam tocados pelo Senhor, a buscar em Deus, receber o Espírito Santo, receber esse batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo em suas vidas, para não ficarmos, Deus, como crentes mornos, meu Pai, como crentes fracos, desanimados, sem poder, sem autoridade, sem pregar a palavra, sem testemunhar de Cristo. Não, Senhor, não queremos isso. Nós queremos, ó Deus, uma vida cheia da sua presença e do seu Espírito Santo de Deus, para podermos adorar, servir, honrar ao Senhor, recebermos dons espirituais, ferramentas para trabalharmos aqui na obra do Senhor. Assim nós oramos: batiza em nome de Jesus, batiza o meu irmão e a minha irmã, batiza-os no Espírito Santo, meu Pai, para que eles recebam, que o teu Espírito possa descer sobre eles, meu Pai, e eles venham ser cheios da tua presença, venham ser revestidos de poder e de autoridade para serem suas testemunhas, para que a igreja venha se expandir no nome de Jesus, meu Pai, que através do meu irmão e da minha irmã, batizados pelo Espírito Santo, eles possam ganhar almas, pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos e andarem firmes na presença do Senhor para a salvação eterna. Em nome de Jesus oramos, ó Pai. Deus querido, nós também agora vamos orar uns pelos outros. Abençoado seja esse dia para todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui nessa corrente de fé e oração das devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Senhor nosso Deus, olha, Deus, por aqueles que estão em sofrimento, derramando lágrimas, com dores absurdas, meu Pai. Talvez, ó Deus, pensando na morte, pensando no suicídio, pensando, Deus, em jogar tudo para o alto. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda essas ideias malignas, esses demônios que estão atormentando a vida dessa família, desse meu irmão e da minha irmã. Oro por aqueles que estão em dificuldades financeiras, por aqueles que estão em dificuldades de relacionamentos, que a graça do Senhor possa, Deus,
iluminar, direcionar, dar a devida direção, a devida sabedoria para cada um dos teus filhos que estão pedindo. Oramos por aqueles que estão enfermos, seja enfermidade física, emocional ou até problemas espirituais, que o Senhor possa agir. Oramos, ó Pai, por este jovem, por esta jovem que ainda está metido nas drogas, na prostituição, na pornografia, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar e curar. Liberta, Senhor, de todos os males que esse mundo tem oferecido para todos nós, ó Deus. Infelizmente, muitas vezes caímos nas tentações. Te pedimos força e coragem, ousadia e unção para não cairmos nas tentações deste mundo, meu Pai. Se o meu irmão e a minha irmã caíram, que o Senhor possa estender a mão e o Senhor possa ajudá-los a se reerguerem, a se levantarem e continuarem firmes na sua presença. Oramos, meu Pai, pelos empresários, pelos profissionais liberais, pelos autônomos, pelos ambulantes, ó Deus, por aqueles, Deus, que precisam de um contrato, de uma venda, por aqueles que estão à beira da falência. Ó meu Deus, salva essa empresa e não deixa o teu servo, a tua serva falir. É a nossa oração, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, Deus, um dia muito abençoado, meu Pai, um dia diante da presença do Senhor, honrando, glorificando e exaltando o teu nome. Assim nós oramos por todos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que palavra tremenda para a gente poder compartilhar aí com as pessoas. Faça como o Cornélio aqui do texto, né? Que ele chamou a família para todos ouvirem a palavra. Faça isso. Se você não sabe compartilhar, chame alguém aí próximo da sua família. Diga assim, olha, vem cá, vamos ouvir uma palavra abençoada aqui. E põe para a pessoa ouvir. E aí ela vai ser tocada pelo Senhor. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você. Curta, inscreva-se nos nossos canais aí do YouTube. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Até amanhã, Deus assim permitindo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. E eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.